Olá, amigo, Naldo Bala novamente com vocês. Hoje aqui no mais um Papo de Moto. Esse Papo de Moto de hoje é sobre um amigo que eu conheci quando eu fiz uma viagem por Tocantins. Saí de São Paulo e fui para Tocantins com essa moto aqui. E encontrei ele num hotel que eu parei e a gente começou a bater papo, e aí ele perguntou se eu viajava muito, por onde eu viajava, e sei que rolou o papo lá sobre essa história que eu vou contar agora. Ele disse que saiu de São Paulo, comprou uma BMW 800 nova, zero, tirou na loja, aí esperou amaciar, fez a primeira revisão e seguiu rumo ao Nordeste. Falou que foi pela 116, né? Passou em Aparecida, fez as orações dele lá e tal, e foi rumo ao Nordeste. Ele disse que o destino dele era Fortaleza. Ele ia pela 116 e ia voltar pela 101, que ele nunca tinha ido para o Nordeste. Ele é aqui do interior de São Paulo, que eu não sei se eu já falei para vocês, ele é de Jaú. E ele disse que foi a primeira vez que viajou, nunca tinha viajado na vida, não tem experiência de nada. Ele disse que nunca tinha andado nem 100 km com a moto, nada. Não era a primeira moto dele, ele disse que já teve moto, sempre teve moto pequena, mas fazia aquelas... ia numa cidade, em outra cidadezinha pequena, assim, do interior, né? Mas nunca tinha feito viagem grande. Aí, nessa viagem aí, quando chegou, aí ele foi com o celular e a BM já tem, né? A BMW já tem o GPS. Ele colocou no GPS e ainda colocou o celular aqui. Ele disse que fez o roteiro direitinho e seguiu. E foi tudo de boa, ele falou tudo de boa, tudo tranquilo. Mas quando chegou na Bahia, numa cidade chamada Feira de Santana, ele parou, né? Feira de Santana, ele disse que teve um acidente lá em Feira de Santana e o GPS, quando tem acidente assim, o GPS não prevê na hora, em cima da hora assim, né? Aí mandou ele por umas quebradas assim e acabou desviando, e ele se perdeu nessa quebrada. Ele falou que ali no Rodonel, sabe, depois do Rodonel ali, ele se perdeu ali. E nessa perdida dele, ele foi se informar, né? Tinha uma pessoa, um casal parado, ele passando num lugar, ele falou que é um lugar bem transitável, bastante gente assim, carro para lá, para cá, porque formou aquele trânsito. E ele parou assim, tinha uma espécie de um estacionamento abandonado assim, um lugar de estacionar assim. Ele parou assim à direita, ele parou e foi pedir informação. Por favor, eu tô indo aqui para Fortaleza, eu queria pegar sentido Serrinha, tá? Mas teve um acidente lá na frente e eu não consegui me atualizar. Aí o cara já sacou, meteu a mão na cintura, sacou um revólver. Tava um casal, hein? Era um casal que tava. Já meteu o cano nele, desce, que é assalto, perdeu. Aí ele ficou logo em pranto, sabe? Ficou logo assustado, né? Obviamente que não é pra menos. O cara aí meteu o cano, calma. Aí o cara desce. Aí botou ele pra descer, tomou a jaqueta, fez ele tirar o capacete, tomou o capacete dele. E ele, meus documentos, meu celular, não, sai, vaza. E botou ele assim, mandou ele sair correndo, ele saiu correndo ao contrário. E o casal montou na moto, ó. Aí quando chegou mais ou menos assim, aí ia passando um carro com outro casal, né? Aí o carro, o que aconteceu aí? Aí ele se informou, não, acabei de ser assaltado aqui agora, eu fui pedir informação, me assaltaram, tomaram minha moto e tudo tudo que eu tinha tava em cima dessa moto aí. Aí o cara falou, ó,
aqui em feira ultimamente anda assim, tá um perigo aqui, muita bandidagem, muita malandragem. Falou, o que eu posso fazer é te levar numa delegacia. Você quer ir numa delegacia? Ele falou, quero. Ele já todo desorientado, né, coitado, não é pra menos. Aí foi pra delegacia. Quando chegou lá na delegacia, a delegacia tava tendo um flagrante lá e falou, ó, vai demorar um pouco, porque tá tendo um flagrante aqui. Mas o que aconteceu? Aí ele explicou, né, o que aconteceu. Aí o cara que levou ele lá, deixou ele lá, falou, ó, deixou até um telefone, qualquer coisa, você me liga. Aí ele falou, poxa, mas nem telefone eu não tenho, não sobrou nada pra mim aqui. Aí acho que o escrivão ou o investigador lá, ele disse que não sabe se foi algum polícia lá, pegou e falou assim, olha, tá tendo um flagrante, vai demorar um pouco, o delegado tá ocupado. Mas a gente tá vendo o seu caso aqui também, aí você tem o número da placa da moto, o número da placa da moto, os documentos seu e tal. Tem sim. Ele disse que andava com a doleira, sabe aquelas doleirinhas que anda bem rente ao corpo. Ele estava com a doleira daquele e tinha a grana, tinha uma boa grana. Ele falou que minha grana estava todinha ali naquela doleira. E tinha os documentos, tanto os documentos meus como o documento da moto, com cartão de crédito e tal. Eu ando só com um cartãozinho de crédito na outra pochete da moto, que ela pagar gasolina e ando com dinheirinho aí, uns 500 reais aí pra se furar um pneu, tomar uma água, um refrigerante, a gente anda com dinheiro separado. Aí ele passou o número da placa certinho, tudo certinho. Aí o policial falou, ó, você pode procurar um hotel, alguma coisa. Isso era 6 horas da tarde, hein? Isso tudo aconteceu, era mais ou menos umas 5 horas. Ele já ia parar pra dormir. Ele disse que pretendia parar numa cidade chamada Serrinha. Ele falou, eu tinha reservado até para mim dormir numa cidade chamada Serrinha. Aí aconteceu tudo isso. Aí eu vou ter que dormir na cidade, né? Aí ele ligou lá, depois ele nem ligou nem nada não, né? E ficou por ali, o cara levou ele num hotel, o policial levou ele num hotel, deixou ele num hotelzinho lá e ele arrumou uma vaga lá e ficou um hotel bom e tal. E ele ficou, bicho, aí ele ficou sem celular, sem nada, né? Até para ligar para a família tava difícil, mas ele falou, tô com saúde, tá tudo certo. E ele ficou bem triste, bem ali amuado. Ele disse que não demorou meia hora. Aí ele tirou a roupa, foi tomar um banho lá no hotel. Quando demorou meia hora, bateram na porta, tuc, tuc, tuc. Ele assustado, pô, ninguém me conhece aqui, ele já ficou logo assustado. Aí abriu a porta, que é? Não, é a polícia. Aí ele abriu a porta. Não, foi você que foi roubado uma moto, assim, assim, assim? Não, foi eu mesmo. Ele falou, acabamos de achar a sua moto. Ah, ele falou, não acredito. Acabamos de achar aqui. Um casal entrou dentro de uma favela aqui, de uma quebrada aqui, na boca de fumo, e ia passando uma viatura e o próprio pessoal já caguetou, porque uma moto daquela, né, uma BMW 800, uma moto diferente, bonita, com os bauletos do lado e tal. Aí viram que o cara não tinha nada a ver, a mulher sem capacete, só o cara com capacete e tal, e viu que não tinha nada a ver, aí já chamaram a polícia. A gente ia passando, a gente não, né? Ele falou, a polícia militar ia passando, aí já chamaram, pararam e tal. Aí foram ver, olharam, que aí os civis já tinham jogado na rede lá, então toda a viatura já estava alertada já, né? Tanto a militar como a civil. Aí ele disse que a militar viu, pegou e tá, e já comunicou logo a civil, falou, não, fruto de roubo, foi aqui na área aqui de tal aqui, pode trazer a moto pra cá e pode trazer o cara. Aí o cara escapou, disse que o cara escapou. O cara, quando viu, tirou o capacete e caiu na braquela. Nem o celular, os caras não tinham, o celular ia do lado assim, nem o celular o bandido deu tempo de tirar. Tava muito louco também, acho que drogado, alguma coisa. E a mulher também caiu na braquiara, caiu lá pra dentro da favela lá e tal. Eles que correram atrás lá, mas não tinha pego o cara ainda. Aí, resumindo, acharam a moto do cara, aí levaram pra trás, chamaram ele, comunicaram. Ele disse que nem acreditava, bicho. Ele falou, parecia um sonho, assim, parece que eu não acreditava. Isso coisa aconteceu, era mais ou menos 5 horas, quando foi 7 horas ele já estava tudo resolvido já.
Aí ele conseguiu recuperar a moto dele, aí teve que voltar na delegacia, já tinha terminado lá o flagrante que estava, aí ele deu baixa no BO, né, que ele tinha dados lá da ocorrência, né, que tinha feito o BO, aí baixaram lá o BO. Ele falou, meu, não quero ficar aqui mais nem um minuto. Não, Dani, pode ser de noite, o caramba. Ele disse que montou na moto dele, velho, pegou as coisas dele, montou na moto dele e foi pra cidade lá, uma cidade, ele falou que chama Serrinha, o nome da cidade. Aí foi pra essa cidade, aí ele já tinha reservado, ali dormiu lá e tal. Mas ele disse que depois, cara, ele quase não conseguia dormir, sabe, de nervoso e tal. E ele disse que a viagem já não foi mais a mesma. Apesar dele não ter perdido nada, ele disse que não perdeu nada, nem a jaqueta ele não perdeu. Não, se eu não me engano, a única coisa que ele perdeu foi a jaqueta. Ele falou que ainda perdeu a jaqueta, porque o cara saiu correndo para dentro da favela lá e ele perdeu a jaqueta. Mas ele falou que estava com a capa de chuva, tirou a capa de chuva e prosseguiu viagem, né? Aí, mas ó, vê que história, né, galera? Pô, você vê, a gente tá viajando de boa na estrada, pensa que tá livre de uma coisa e outra, se previne de milhões de coisas, e quando você pensa que não, cai numa roubada dessa, né? Tem coisa que não dá pra prever, cara. Tem coisa que não dá pra... Foge da gente, foge da alçada da gente, não é descuido, coisa que acontece, pode acontecer com qualquer um. Você vai imaginar aqui, você tá andando aqui, tem um acidente lá na frente, aí você tá numa cidade nova que você não conhece ninguém, você não sabe, você não conhece ninguém, não conhece as estradas, não conhece nada, você tá dependendo de GPS, GPS é uma máquina também, te manda para um lugar, aí te manda numa bocada lá, ele disse que eram umas bocadas feias do caramba lá que ele entrou lá, ele disse que já tava começando a entrar em pânico, já tava em desespero, quer dizer, acontece, pode acontecer com qualquer um, né? Aí ele falou, a única coisa que eu tenho que agradecer a Deus, dei muita sorte, Deus foi muito bom comigo, que eu consegui achar. A única coisa que eu perdi foi a jaqueta, mas nada que eu também nem esquentei muita cabeça não, e achei que aquilo lá foi até lucro pra mim e tal. Depois eu segui viagem, e ali já é quente demais ali no Nordeste, e quando eu voltei para São Paulo eu comprei outra jaqueta. Ele falou, eu passei um ódio tão grande, uma raiva tão grande, que quando chegou em Fortaleza eu fui num posto de gasolina lá, não conseguia curtir mais, curti um pouco lá, eu ia voltar pela 101, aí ele falou, meu, eu fiquei sem pique, coloquei a moto em cima de uma cegonheira, e pegou o avião, o cara foi deixar ele no aeroporto e ele veio embora. Quer dizer, que história, né? E o que você acha dessa história aí? Conta aí. Então, galera, e esse foi o Papo na Moto de hoje. Então, valeu, galera!